Prontos para a palavra de Deus nesta noite? Amém. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, mas ouvi dizer que a reunião da noite na Shalom é a mais avivada. Não sei se é verdade, se não. Eu queria ler um versículo no livro do profeta Agai, no capítulo 1, no versículo 6, e que diz o seguinte: o que acontece é que semeiam muito para colher pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se saciam. A roupa que vestem não chega para vos aquecer. O vosso salário desaparece como se fosse metido em bolsos sem fundo. Eu não sei se alguém se identifica com esta última parte, que o salário parece que desaparece como se fosse colocado em bolsos sem fundo. Hoje eu queria trazer uma palavra, e o título que eu dei a esta palavra é quebrar o ciclo da escassez. Quebrar o ciclo da escassez. Escassez é uma mentalidade. Escassez não tem a ver com o dinheiro que temos na carteira ou os recursos que nós temos na nossa vida. Escassez é uma mentalidade. A mentalidade da escassez começa com uma convicção. E a convicção da mentalidade da escassez é de que não existe o suficiente para todos. Não existe o suficiente para todos. Eu não sei se aqui no Brasil chegou a notícia, mas só como exemplo, há 2 anos e 2 meses atrás, quando as primeiras notícias de uma pandemia começaram a espalhar-se pelo mundo, na Austrália aconteceu um fenómeno. Houve uma corrida a todos os supermercados para toda a gente comprar papel higiênico. Apesar do vírus ser respiratório e não intestinal, houve uma corrida e que fez com que o estoque de papel higiênico da nação, isto é verdade, esgotasse. Ou seja, o medo de que poderia não haver suficiente para todos provocou uma escassez. Não é que houvesse escassez para as necessidades das pessoas, mas foi a convicção baseada no medo de que não houvesse suficiente para todos que provocou realmente que deixasse de haver aquilo que eles procuraram. Então, a escassez é uma mentalidade que tem como princípio básico a convicção de que não existe suficiente para todos. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade em ser generosas, porque têm medo que depois não tenham o suficiente para eles. É por isso que muitas pessoas se tornam egoísmo. O egoísmo é baseado exatamente no mesmo princípio e da mesma mentalidade. Egoísmo e escassez são irmãos de sangue. Porque o princípio é o mesmo. Pode não haver suficiente para todos. Então é melhor eu guardar para mim. É melhor eu ter para mim. Esta é a convicção e a mentalidade que governa a mentalidade de escassez. O medo de que falte, o medo que eu possa não ter, o medo de amanhã eu poder não ter suficiente, o medo de amanhã eu não ter as minhas necessidades supridas, o medo de amanhã não haver suficiente para a minha família. Esse medo é baseado na convicção de que não existem recursos suficientes para todos. Esta é a mentalidade de escassez. Mas no reino de Deus, o reino de Deus não opera
pela mentalidade da escassez, mas pela mentalidade oposta que a Bíblia chama de abundância. O que é a mentalidade da abundância? A mentalidade da abundância é a convicção profunda de que existe mais do que suficiente para toda a gente. Quando eu tenho uma mentalidade de que existe mais do que suficiente para toda a gente, eu sou livre para ser completamente generoso. Porque eu sei que existe mais do que suficiente para toda a gente, para todo o mundo, para todas as pessoas. Então, no reino de Deus, não existe mentalidade de escassez, mas mentalidade de abundância, porque a convicção é de que Deus tem extravagantemente, abundantemente, mais do que tudo aquilo que nós possamos necessitar. Quem crê em Deus, quem crê na palavra de Deus, deve operar através da mentalidade da abundância. E a mentalidade da abundância é: eu sou livre para dar, eu sou livre para ser generoso, eu sou livre para abençoar, porque nunca me fará falta, porque Deus tem suficiente para todos. Não há falta. No reino de Deus não há falta. A Bíblia diz, na Epístola aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esta é a mentalidade do reino de Deus. Ele é capaz de fazer muito mais, poderosamente, abundantemente, do que aquilo que nós podemos pedir ou até imaginar. Deus é extravagante. Deus é o Deus mais do que suficiente. Ele não é um Deus suficiente, Ele é mais do que suficiente. Ele é o Deus mais do que suficiente. Se vivermos a vida pelas lentes da escassez, andaremos sempre com medo e ansiosos. Seremos pessoas de mão fechada, de coração fechado, a pensar sempre em nós em primeiro lugar, porque somos governados pelo medo que poderá nos fazer falta. Mas a mentalidade do reino de Deus é a mentalidade da abundância, que é baseada no princípio de que Deus é extravagante e Ele tem mais do que suficiente, porque Ele é mais do que suficiente. Em João, no capítulo 10, no versículo 10, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Isto é um quadro da mentalidade de escassez. Escassez provoca roubo, morte e destruição. Quando não sei se às vezes veem, quando há um caos num país, em guerra, pessoas saem à rua e começam a pilhar, a roubar as lojas, com medo que falte comida, com medo que falte isto. A escassez provoca morte, provoca destruição. Como é que nós nos imunizamos? Como é que nós nos imunizamos contra a mentalidade de escassez? Há uma história no Velho Testamento que eu queria partilhar com vocês. Todo mundo praticamente conhece, 2 de Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Escutem bem. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, profeta, dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tu tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada. Digam comigo, nada. Não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois,
dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos. E eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E este lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do que resta. Primeiro princípio para ficarmos imunes a uma mentalidade de escassez, e que está aqui neste texto, é o seguinte: nunca chames nada àquilo que Deus chama alguma coisa. Nunca chames nada àquilo que Deus chama alguma coisa. A Bíblia diz que quando o profeta perguntou à mulher: o que é que tens em casa? O que é que ela disse? Nada. E depois completou: senão uma pequena botija de azeite. Bem, ela tinha alguma coisa, mas ela chamou nada a essa alguma coisa. O que é que tens em casa? Nada, a não ser uma pequena botija de azeite. Sabem, a mentalidade de escassez começa quando nós desvalorizamos o que temos. Porque mesmo que seja pouco, o que nós temos não é nada, é alguma coisa. E Deus sempre chama alguma coisa a alguma coisa. E nós começamos a chamar nada a alguma coisa. O meu salário não serve para nada. Não. É tão pouco que ele não serve para nada. Bem, pode ser pouco, mas serve para alguma coisa. Isto é a mentalidade de escassez a operar. A começar a chamar nada àquilo que Deus chama alguma coisa. Deus coloca em nós uma medida de tudo, uma medida de fé. Até a fé, Ele coloca uma medida. E é interessante que a escassez sempre se foca naquilo que não temos e ignora aquilo que temos. Vocês já repararam que muitas vezes nós estamos mais focados naquilo que não temos do que gratos por aquilo que nós temos? Há pessoas que pedem a Deus tanta coisa que não têm e nunca usam aquilo que têm, por pouco que seja. Esta é a mentalidade de escassez. Sempre chama nada àquilo que Deus dá e que Deus chama a alguma coisa. Então, faz alguma coisa com aquilo que tens, em vez de ficares paralisado por causa daquilo que tu não tens. Nós sempre oramos a Deus a pedir coisas que nós não temos. Sempre. Nós sempre pedimos a Deus: dá-me isto, e Deus dá-me aquilo, e Deus dá-me aquilo outro. E às vezes até: Deus, se eu tivesse isto, e se eu tivesse aquilo, se tu me abençoasses com isto, e se me abençoasses com o outro. Deixem-me dizer-vos uma coisa: Deus já nos abençoou e nós temos tudo aquilo que nós precisamos para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós só precisamos de usar. Não amaldiçoes aquilo que Deus abençoa. Há pessoas que, quando recebem o seu salário, a primeira coisa que fazem é amaldiçoá-lo. Isto não dá para nada, miserável. Há pessoas que amaldiçoam o emprego que têm. Há pessoas que amaldiçoam a família que têm. Há pessoas que amaldiçoam tudo aquilo que têm porque acham que é escasso, que é insuficiente. Mas a mentalidade da abundância não se foca naquilo que não tem, mas naquilo que tem. Aprende a dar graças a Deus quando recebes o teu salário. Aprende a dar graças a Deus pela tua família, pelo emprego que tu tens. Pode não ser o emprego ideal, pode não ser o emprego dos teus sonhos, mas é aquele que tu tens agora e que te dá algum rendimento. Dá graças a Deus por isso. Aprenda a ser grato por aquilo que tens e nunca chames nada àquilo que Deus chama alguma coisa.
Porque a partir do momento em que nós chamamos nada àquilo que Deus chama alguma coisa, nós estamos a destruir aquilo que mais poderoso Deus nos deu, que é uma semente. Isto leva-me ao segundo ponto. Deus faz o extravagante através do insignificante. Deus faz o extravagante através do insignificante. Então disse ele, diz o versículo 3, vai, pede para ti vasos emprestados e a todos os teus vizinhos vasos vazios e não poucos, muitos vasos. Quando ele lhe perguntou o que é que tens em casa, ela disse, eu não tenho nada. E depois disse, bem, tenho uma pequena botija com azeite. E o profeta ignorou completamente a primeira frase dela, não tenho nada, e disse, vai buscar aquilo que tu tens. O teu milagre sempre acontece com aquilo que tu tens. Deus não faz milagres com aquilo que tu não tens. Deus faz milagres com aquilo que tu já tens. Deus não alimentou a multidão da famosa história dos 5 pães e 2 peixes com a comida que não havia. Ele não alimentou com os recursos que não existiam. Ele alimentou com a comida que havia. Era insignificante, mas foi o princípio do milagre para uma coisa extravagante. É interessante que a Bíblia diz, se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. E depois diz o seguinte, para tornar mais clara a ilustração, que o grão de mostarda é mais pequena de todas as sementes, mas produz a maior das árvores. Isto é uma ilustração de que a semente é pequena, mas nós não podemos desprezar a semente, porque ela é que vai dar origem a todos os recursos que nós necessitamos. Então, uma semente parece insignificante, mas não é insignificante. Mas aparentemente parece insignificante. Nós gostamos de visitar, quem gosta, visitar jardins. E os jardins são frutos de sementes. Mas o que nós gostamos de ver, ninguém vai visitar uma loja que vende sementes. Eu vou visitar, é tão bonito ver sementes. Não há beleza nenhuma nas sementes. Há beleza no fruto das sementes. Mas o fruto das sementes vem da semente que não é bela, que parece insignificante, mas sem ela, nada da beleza visível seria visível. Às vezes aquilo que Deus nos dá parece insignificante, parece não ter beleza, parece não ter potencial. Ninguém olha para uma semente e fica a admirar, uau, que semente tão linda, já viste aquela semente? Uau, olha, fiz quilómetros para visitar aquela. Ninguém faz isso. Não há nada de beleza, apenas potencial. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e olhamos para a vida de outros e dizemos, se eu tivesse aquilo, o fruto que ele tem, eu também seria, eu também faria. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, isso é não entender como o reino de Deus funciona. Tu tens semente e semente é o potencial para Deus fazer os milagres que tu precisas na tua vida. Deus não faz milagres com aquilo que tu não tens. Deus usa aquilo que tu tens. A Bíblia diz, se alguém tiver fé do tamanho de uma semente. Não há nenhuma passagem da Bíblia que diz que Deus gostaria que nós tivéssemos fé, ou se alguém tiver fé do tamanho de uma galáxia. Diz, se alguém tiver fé do tamanho de uma grão de semente, dirá a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Não diz, se alguém tiver fé do tamanho do universo, do tamanho de uma galáxia, do tamanho de um planeta, se tiveres muita fé, tu podes fazer. Não, pouca fé, do tamanho de uma semente. Sabem, tudo no reino de Deus acontece por este princípio da semente, de reconhecer que o que Deus colocou em nós é suficiente para produzir muito fruto. É por isso que o dízimo ensinado na Bíblia, em Malaquias, e é tão interessante, em Malaquias 3:10 diz, tragam todos os dízimos à casa do Senhor,
para que haja alimento suficiente no meu templo. Se assim fizerem, abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão abundante sobre vocês que nem sequer arranjarão espaço para a receber. Experimentem, deixem que vos dê prova disso. O dízimo é um desafio que Deus faz para mostrar que Ele pode fazer o extraordinário através do insignificante. É por isso que o dízimo é uma percentagem e não uma quantia. Porque todos nós podemos dar 10% daquilo que temos. Todos nós podemos. Nós não podemos dar 10% daquilo que não temos. Mas todos nós podemos dar daquilo que nós temos. E o dízimo é exatamente um ensino, é uma concentração do ADN divino a dizer, é assim que funciona. Toda a gente pode dar daquilo que tem. Toda a gente pode usar aquilo que tem. E se tu usares aquilo que tu tens, Deus abre as janelas do céu e derramará uma bênção extravagante. Ou seja, a extravagância divina é libertada através quando nós usamos aquilo que parece aos olhos dos homens insignificante. Nunca desprezes o tamanho daquilo que Deus colocou na tua vida. Nunca desprezes. Nunca desprezes. Nunca desprezes. Todos nós temos alguma coisa e toda a gente pode partilhar dessa alguma coisa que tem. Esta mulher disse que não tinha nada, mas tinha uma pequena botija de azeite. E foi isso que o profeta pediu. O profeta não vem com nenhum caminhão cheio de recursos para dar a ela. Eventualmente era isso que ela esperava. Um profeta faz uma oração a Deus, e da mesma maneira que ele enviou o maná do céu e as codornizes, eu sei lá, ele pode fazer. E o profeta simplesmente lhe perguntou o que é que ela tinha em casa. E eu creio que ainda hoje o Espírito Santo, quando nós muitas vezes oramos e pedimos, Ele pergunta-nos, o que é que tu tens em casa? O que é que tu tens em casa? O que é que tu tens na tua mão? Usa aquilo que tu tens na tua mão. Usa aquilo que Deus te deu. Não olhes para a dimensão, para o tamanho, olha para o potencial. Usa aquilo que Deus te deu. Nunca chames nada aquilo que Deus chama alguma coisa. Honra as coisas que vêm à tua vida, porque quando tu honras e usas as coisas que vêm à tua vida, então Deus pode fazer coisas extravagantes através de coisas que são aparentemente insignificantes. Quando a Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, é o mesmo princípio, é o mesmo DNA, está lá. Deus usa aquilo que parece insignificante, porque este é o princípio da abundância. O princípio da abundância é este, o princípio da escassez diz, se tiveres muito, podes fazer muito. Mas o princípio da abundância diz, se tiveres pouco, podes fazer muito. Se tiveres pouco, podes fazer muito. Usa aquilo que tu tens. E eu queria dizer a todos vocês, não amaldiçoem aquilo que vocês têm. Não desprezem aquilo que vocês têm. Pode parecer pouco aos vossos olhos, mas não desprezem. Deem graças a Deus, abençoem aquilo que vocês têm e usem aquilo que vocês têm. E Deus é capaz de fazer com aquilo que parece pequeno e insignificante aos nossos olhos. Deus é capaz de fazer coisas extravagantes. Tão extravagantes que são muito maiores do que aquilo que nós podemos pedir ou sequer imaginar. Eu não quero viver debaixo da mentalidade de escassez, porque é uma mentalidade que nos aprisiona e nos coloca sempre a olhar para aquilo que o outro tem. A inveja vem da mentalidade de escassez. A inveja vem da mentalidade de escassez. Porque a mentalidade de escassez diz, se ele tem, tu não vais poder ter. A inveja, a competição, a cobiça, vem da mesma semente, da mesma mentalidade de escassez. Mas a mentalidade de abundância faz com que eu me alegre com a prosperidade dos outros. Eu não fico ciumento só com os elogios ao Zé Paulo.
Eu não fico ciumento com a bênção de Deus sobre a vida do pastor Odilon ou sobre a igreja do pastor Odilon, porque eu sei que Deus é mais do que suficiente e Ele tem suficiente para abençoar a ele, para abençoar a mim, para abençoar a Shalom, para abençoar a Ilson, para abençoar. Ele tem mais do que suficiente. Não há competição, não há medo, porque não operamos numa mentalidade de escassez. Deus tem mais do que suficiente. E para terminar, último ponto. Banda. Eu pensei que a gente já tinha oleado aqui a máquina. Abundância segue a fé. Primeiro ponto, nunca chamamos nada àquilo que Deus chama alguma coisa. Segundo ponto, Deus faz coisas extravagantes através de coisas insignificantes. E terceiro ponto, abundância segue a fé. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. A mentalidade da abundância, sabem, ela tinha a razão de que os credores poderiam levar, e de acordo com a tradição da altura, uma das maneiras de pagar uma dívida familiar era os filhos se tornarem escravos para o resto da vida. E a dívida cessava. Mas uma mãe, como mãe, ela não queria isso. Então pediu ajuda ao profeta. Esse era o maior temor desta mãe, não era morrer à fome, era ver os seus filhos se tornarem escravos de outro. Esse era o receio dela. E o pedido de ajuda dela ao profeta não foi egoísta, foi por causa dos seus filhos. E o milagre que aconteceu na vida dela foi suficiente para pagar a dívida. E aqui mostra uma coisa: Deus, quando faz milagres na nossa vida, Deus, quando nos abençoa, Deus, quando nos faz prosperar, é para que toda a gente seja abençoada. É para que toda a gente seja abençoada. E depois disse: e depois do que sobrar, vive disso, da sobra. É interessante que na multiplicação dos pães também houve sobras. Que Deus é este que parece que não sabe fazer contas? Na multiplicação dos pães diz que sobraram 12 cestos. Aquilo que começou com o medo de falta, os discípulos chegaram a Jesus: despede a multidão rápido, não há comida suficiente. Mentalidade de escassez, não há comida suficiente. Despede a multidão para que cada um vá e compre para si mesmo comida. E Jesus disse-lhes: deem-lhe vocês de comer. Eles ficaram: como é que nós podemos alimentar esta turma toda? 15.000 pessoas. Vão à procura de comer. E o que eles trouxeram a Jesus foi ridículo. Eu acho que eles estavam convencidos: vamos convencer Jesus, olha, isto foi o que arranjámos. E Jesus vai dizer: pois, realmente não chega, é melhor despedir o povo. E quando eles chegaram com os 5 pães e os 2 peixes a Jesus, Jesus disse: uau, ótimo, mandem sentar as pessoas. E eles disseram: mandem sentar as pessoas, divide-os por grupos. E 5 pães e 2 peixes. Parece tão incrível, ridiculamente insuficiente. Mas Jesus não opera pela mentalidade da escassez. Ele não tinha medo. E a realidade é que ele usou essa pequeno lanche de uma criança e fez um milagre extravagante. A mentalidade de abundância, seja o que for que tu necessites, lembra-te que na mentalidade do reino de Deus, primeiro tu crês e depois tu vês.
Primeiro tu crês e depois tu vês. Não é ao contrário. Porquê é que eu chamei esta mensagem quebrar o ciclo da escassez, da mentalidade de escassez? Porque a mentalidade de escassez é um ciclo. Porque está sempre à espera de ver para crer. Então anda em círculos. Anda em círculos. E há uma altura que nós temos que quebrar esse ciclo. Dizer, eu vou crer sem ver. Eu vou crer que aquilo que eu tenho, Deus vai fazer um milagre. Ainda não vi nada, mas eu vou acreditar. Eu vou crer. E é interessante, estava eu a falar das sobras. Que Jesus fez um milagre, alimentou toda a gente. Diz que alimentou toda a gente em abundância. Ninguém ficou, eu não vou comer mais porque pode faltar. Diz que toda a gente comeu o que lhe apetecia. E eu acredito que em 15 mil pessoas havia lá muitos comilões que comiam muito, outros que comiam menos. E diz que toda a gente ficou saciada. Toda. Ninguém ficou assim com um ratinho no estômago. Eu comia mais qualquer coisinha, mas não vou comer porque pode faltar, é melhor. Não, toda a gente saiu saciada. E ainda assim sobrou 12 cestos. Porquê que sobrou? Jesus fez mal as contas? Diz que ele partia o pão e o pão não parava e partia. Houve uma altura que ele disse, isto já chega. Mas não parou. Diz que sobraram 12 cestos. E aqui diz que ele pagou a dívida, pagou a dívida toda. E o profeta diz, do que sobrar, podes viver tu e os teus filhos. Escutem. Deixa-me dizer o seguinte. Não tenhas medo de viver daquilo que sobra. Talvez tenhas perdido muitas coisas na vida e ficaste com pouco. E a tendência é quando nós perdemos algumas coisas e ficamos com menos, de ficarmos abatidos e dizer, eu já tive tanto e agora só tenho isto. Eu já tive tanta coisa e a vida deu uma volta e eu agora só tenho isto. Deixa-me dizer-te uma coisa. Deus é especialista em agarrar naquilo que sobra e fazer muito mais do que aquilo que tu alguma vez sonhaste ter. Sobras para Deus não é um problema. E nesta passagem, foram nas sobras que estava o sustento da viúva e dos seus filhos. O que sobrou, o sustento dela, tudo o resto foi para pagar a dívida. A sobra foi suficiente para ela viver o resto da vida mais os seus filhos. E sempre que havia uma multiplicação, um milagre de recursos, é interessante a quantidade de vezes que se falava de sobra. Porque muitas vezes na vida nós ficamos com sobras. Aquele negócio próspero e que de repente se partiu todo e apenas fiquei com um punhado daquilo que era. A quantidade de amigos que eu tinha, que todos me viraram costas e fiquei com um ou dois. A igreja enorme que eu tinha e metade das pessoas foram embora e ficámos com menos. Há muitos pastores a sofrer de problemas do foro mental porque não recuperaram o número de pessoas que tinham antes e vivem constantemente e eu tinha. Ei, é tempo de parar e de viveres com aquilo que sobra. E viver com aquilo que sobra não é viver em escassez. Pode ser o princípio para viveres em abundância. Porque Deus é capaz de fazer milagres incríveis com aquilo que sobra. A viúva viveu daquilo que sobra. Sobraram 12 cestos de pão no milagre da multiplicação. Deus faz milagres com aquilo que sobra. Talvez tenhas vindo aqui esta noite e dizer, eu perdi tanto. E às vezes ficamos tão focados no que perdemos.
eu perdi isto, eu perdi aquilo. Mas a mentalidade de escassez é isso, foca-se no que se tinha e já não tem. Mas a mentalidade de abundância foca-se no que sobra. E é capaz de dizer: Deus, isto foi o que sobrou, mas Tu és capaz de, com aquilo que sobrou, fazer uma coisa linda, uma coisa extravagante, uma coisa abundante, uma coisa poderosa. Tu és capaz de, com aquilo que sobrou na minha vida, fazer alguma coisa incrível. Podes ter tido um terremoto na tua vida, que sobrou muito pouco daquilo que tu eras, mas se sobrou alguma coisa, se sobrou alguma coisa, levanta as tuas mãos aos céus, dá graças a Deus, porque se sobrou, Ele pode fazer alguma coisa. É uma mentalidade. Se sobrou alguma coisa, no meio da devastação toda, se alguma coisa ainda ficou de pé, é porque Deus vai fazer uma coisa espetacular. Deus vai fazer a sua obra. Ainda sobrou alguma coisa, e enquanto sobrar alguma coisa, Deus pode fazer um milagre. Mesmo no meio das situações mais devastadoras, há sempre alguma coisa que sobra. E agarra-te a isso. Agarra-te à esperança. A escassez é uma mentalidade. Já não vai dar, já não é suficiente. Eu já tive e já não tenho. Mas a abundância é uma mentalidade. Não é uma mentalidade: eu tenho que ter muito para fazer muito. A abundância é uma mentalidade que pensa assim: com pouco eu posso fazer muito. Vou terminar lembrando o episódio de Pedro e João a caminho do templo. Lembram-se? Quando eles iam a caminho do templo, estava um coxo de nascença a pedir esmola para todo o mundo que passava. E Pedro e João passavam, e não foi exceção. O coxo pediu esmola porque naquela altura ter uma deficiência física era sinónimo de pobreza. Não havia sistemas de segurança social. Além do estigma social, não havia trabalho para pessoas com deficiência, não havia proteção social. Eles dependiam da caridade alheia. E ele era coxo, mas não era estúpido. Então foi para a porta do templo, onde ia muita gente, e muita gente simbolizava muita esmola. E quando Pedro e João passaram, ele pediu esmola. E Pedro vira-se para ele e diz o seguinte: prata e ouro não tenho. Se fosse alguns de nós diríamos assim: prata e ouro não tenho, mas eu vou orar por ti, e quando eu tiver, garanto que te vou abençoar. Eu não sei, pastor Odilon, se talvez aqui na Shalom, que é tudo muito espiritual, não acontece, mas na minha igreja nós temos um projeto para fazer uma construção de um edifício enorme em Lisboa. E apresentámos à igreja em fevereiro, no nosso Vision Night, e foi a loucura total. E houve algumas pessoas, claro, com excelente intenção, vieram ter comigo e disseram: pastor, eu não sei, tem a lotaria aqui, lotaria. Se me sair a lotaria, lá chama Euromilhões, e diz: se me sair o Euromilhões, eu banco, eu pago esse edifício. Claro, a intenção era, a questão é, dificilmente vai sair o Euromilhões. Mas Deus não precisa que saia o Euromilhões para te usar. Prata e ouro não tenho, mas quando eu tiver, eu vou te dar. Olha, ora por mim, para que Deus me abençoe, para que Deus me dê muito, e eu vou te abençoar. Esta é a mentalidade que muitos de nós operamos. Mas Pedro disse: prata e ouro não tenho, mas
o que tenho te dou. Este é o princípio da abundância. Eu não posso dar o que não tenho, mas eu posso dar aquilo que tenho. Prata e ouro não tenho, mas aquilo que tenho te dou. Este é o princípio da abundância. O princípio da escassez é: prata e ouro não tenho, mas quando eu tiver eu dou-te. Mas o princípio da abundância é: prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho eu dou-te. E Deus quer operar através daquilo que tu tens. Deixa-te focar naquilo que não tens e começa a focar-te naquilo que tu tens. Começa a usar aquilo que tu tens, começa a dar daquilo que tu tens, começa a abençoar aquilo que tu tens, começa a levantar aquilo que tu tens, cuida daquilo que tu tens, fala aquilo que tu tens, abençoa aquilo que tu tens, cuida, abençoa, fala aquilo que tu tens. Partilha aquilo que tu tens. Eu vou pedir para todos ficarmos de pé. Nós vivemos num mundo, escutem, nós vivemos num mundo dominado pela mentalidade de escassez. E a mentalidade de escassez produz todo o tipo de mau fruto. Egoísmo é fruto da mentalidade de escassez. Inveja é fruto da mentalidade de escassez. Falta de amor e solidariedade para com os outros é fruto da mentalidade de escassez. Engano é fruto da mentalidade de escassez. Mas Deus chamou-nos para ser um jardim no meio do caos. E Deus quer te chamar para tu viveres pela mentalidade da abundância e não pela mentalidade da escassez. Que tu possas honrar aquilo que Deus colocou na tua vida, honrar aquilo que tu tens, honrar a tua família, honrar os teus filhos, honrar os teus pais. São perfeitos? Não são. É tudo aquilo que tu sonhaste? Se calhar não é, mas é o que tu tens. Honra. Agradece a Deus por isso. Agradece a Deus pelo teu trabalho. Pode não ser o trabalho dos teus sonhos, pode não ser o salário que tu tanto sonhavas, mas é aquilo que tu tens agora. Dá graças a Deus por isso. Usa bem aquilo que tu tens. E tu vais ver Deus fazer milagres, porque os milagres de Deus operam sempre debaixo de uma mentalidade de abundância. De uma mentalidade de abundância. E a mentalidade de abundância tem a ver com nós usarmos aquilo que está nas nossas mãos. Eu não posso fazer nada com aquilo que está nas mãos dos outros, mas eu posso fazer com aquilo que está nas minhas mãos. Há muitas pessoas que são craques, são especialistas em administrar aquilo que não é deles. Ai, se eu tivesse o dinheiro que aquele tem, se eu tivesse o dinheiro do Cristiano Ronaldo, eu fazia isto, eu fazia. Mas não tens. Mas tens aquilo que Deus te deu. E aquilo que Deus te deu é para tu usares, é para tu honrares, é para tu cuidares, é para tu seres grato. Será que há fé aqui na igreja Shalom para sermos gratos por aquilo que Deus nos deu? Será que há fé aqui para nós podermos levantar diante de Deus um grito de gratidão por tudo aquilo que Deus te deu? Para de amaldiçoar aquilo que Deus te deu. Para de dizer mal daquilo que Deus te deu. Para de lançar sementes negativas sobre aquilo que Deus te deu. E lança fé, lança vida, lança bênção sobre aquilo que Deus te deu. Levanta os teus...